meus amigos, minhas amigas e seguidores. Estamos aqui de volta para falarmos um pouco mais sobre o futebol brasileiro. E desta vez, voltamos a fazer as nossas críticas construtivas à SAF do Atlético Mineiro. Repito, com o conhecimento que tenho do direito desportivo, tendo atuado por vários anos no STJD, no Rio de Janeiro, o cliente era o torcedor do Galo, porque, mediante os resultados que continuam acontecendo, tendo em vista a total incapacidade de Sampaoli em, pelo menos, evitar jogos de vexames para o Galo, eu só posso acreditar que há, no fundo, uma necessidade dos 4 R's em recuar um pouco e pensar somente na Sul-Americana. Porque aí é uma maneira de justificar contratações fracas, contratações que o torcedor vai reclamar. O torcedor que passou a ser cliente de uma rede bancária. Sim. E quero dizer mais uma vez que eu estou aqui exercitando a minha profissão de jornalista profissional. E, por coincidência, eu simpatizo com o Atlético Mineiro. Nasci em Minas Gerais, vivi muitos anos fora de Minas Gerais, voltei a residir em Minas Gerais, mas continuo atleticano. E voltei à mídia, tendo em vista tudo que vem acontecendo nesses 3 últimos anos, dentro do Atlético Mineiro. A começar pelo fim. Qual fim? Não entender como pessoas que são grandes empresárias, pessoas vencedoras em bancos, compra e venda de vinhos, em construtora, abraçaram o futebol sem entender que o futebol não tem lucro imediato, sem ter boa vontade de calçar as sandálias da humildade e contratar pessoas que realmente entendam e não simplesmente gerentes. Sim, porque se você é dono de um banco, o gerente simplesmente cumpre ordens de quem é dono do banco. E é este o Atlético Mineiro que se transformou em SAF, que eu analiso friamente. E ontem, mais um vexame pelo Campeonato Brasileiro Série A. Um vexame. O Sampaoli realmente ganhou de novo na Mega Sena, aceitando inicialmente um contrato com o Galo. E agora, mais do que nunca, nota-se perfeitamente que ele está querendo desvalorizar, melhor dizendo, jogadores como o Scarpa, para colocar talvez metade do elenco de
conterrâneos, ou seja, de argentinos. Mesmo que não possa escalar todos, mas existe a brecha de 9 argentinos ou 9 colombianos, desde que sejam estrangeiros. Aí o Sampaoli vai contratar porque não se interessa em aprender a falar o português. E eu estou falando aqui com toda sinceridade. Nem todo jogador de futebol é preparado para entender o que o Sampaoli fala. Eu, por exemplo, hablo bem espanhol. Estudei espanhol, fiz um curso maravilhoso no colégio Pedro II, andei pelo mundo e nas dificuldades que eu tinha em países, eu falava em espanhol. Agora, o Sampaoli não abre nem a boca para falar um espanhol exatamente fraco que ele tem. Por quê? Está com um contrato maravilhoso, ganha bem, é o segundo salário do Brasil em futebol. O primeiro é o Abel Ferreira. Então, hoje, estou aqui de novo para perguntar ao senhor que está ainda se dizendo torcedor do Galo e não quer dizer sou cliente de banqueiro. O senhor vai assistir o time do Sampaoli contra o Palmeiras na quarta-feira, às 21h30, na Arena MRV? O senhor tem coragem de arriscar? Ainda mais depois que o Palmeiras não foi feliz na decisão contra o Flamengo? Sim, não foi feliz na decisão porque aquele pontapé que o Fux, que era do Galo e que não servia para o Galo, porque a direção da SAF não tem comando sobre técnico de futebol. E o Fux quase que tem a perna quebrada e a arbitragem nada viu. E é isso que eu quero dizer. Mediante a força que tem hoje Palmeiras e Flamengo no futebol brasileiro, e com o comando da SAF querendo economizar, querendo fazer projetos para 3, 4 anos, será que você aí do outro lado da telinha, que passou a ser cliente como eu, vai esperar 3, 4 anos? Porque sim, porque o Sampaoli agora, mais do que nunca, quando estava desempregado, pediu pelo amor de Deus para assumir o Galo. Agora chega ao ponto de colocar o Hulk com 39 anos de idade, jogando de centroavante, de costa para o gol. Qualquer iniciante como técnico de futebol jamais colocaria o Hulk nesta posição. Mas o objetivo do Sampaoli é simplesmente ofuscar o sucesso do Hulk. Um vencedor, 502 gols até agora na carreira. E não tira o Hulk da posição de centroavante e nem coloca o Scarpa justamente para municiar o Hulk, para que ele volte a marcar gols. São estratégias que os técnicos usam porque eles querem ficar como a estrela, mesmo seja uma estrela esmaecida. Esta estrela chama-se Sampaoli, hoje no futebol brasileiro. 10 meses desempregado e hoje toma conta do Galo. Não tem a menor consideração para com o cliente ao dar as entrevistas, nem mesmo senta na sala de entrevistas, já está querendo sair e respondendo tudo sem abrir a boca, ou seja, fechada, falando entre dentes, respondendo
quando perguntado sobre o Scarpa, ele disse que não era o jogo para o Scarpa. Scarpa custou 30 milhões de reais. Scarpa é um belo jogador, dá grandes assistências. E por quê? E por que o seu São Paulo está fazendo isso? Aí vem a diretoria e conversa com determinados coleguinhas jornalistas e outros jornaleiros, principalmente aqueles que trabalham na emissora, que também o senhor Rubens Menin é proprietário, e aí fica dizendo, olha, mais ou menos isso, a relação de jogadores, a relação que não vai ficar no Galo, esta. Como é que um jogador que está sendo divulgado, preste bem atenção, meus amigos, sendo divulgado por um empregado do Rubens Menin, que está numa relação que não vai ficar no Galo, qual é a vontade desse jogador em defender as cores do Galo? Nenhuma. Tem jogadores emprestados que talvez não continuem lá. Então qual é o jogador que vai colocar a perninha? Aí vem lá um comentarista que endeusa o Sampaoli, ele vai na contramão toda hora, ele critica negativamente o Sampaoli e depois diz que o Sampaoli conseguiu os 40 e poucos pontos para que o Galo não fosse para a segunda divisão. Nota-se perfeitamente que são pessoas que são orientadas para contornarem a situação junto aos clientes dos banqueiros. É impressionante a cara de pau desses comentaristas, principalmente aqueles que nunca chutaram a bola. E aí, o que dizer? Bernard, titular absoluto do Sampaoli. Sampaoli está de brincadeira. Então hoje, não é mais aquela frase que todo mundo ouvia, futebol brasileiro ou está entre Flamengo, né? Galo e Palmeiras. Não. Muitos melhoraram. O Bahia melhorou. O Cruzeiro melhorou muito o Cruzeiro. E aí eu pergunto, por que o Sampaoli é tão fraco para quem realmente procura fazer o futebol com dignidade e tão forte para quem não entende de futebol e que assume o futebol? Zilberdia, por exemplo, pegou o Fluminense que o Renato Gaúcho tinha abandonado. E olha aonde está o time do Zilberdia. Aonde está o Fluminense? Este mesmo Fluminense que há 14 dias atrás ganhou do campeão das Américas, o Flamengo. E qual foram as contratações que Zilberdia exigiu? Nenhuma. E vocês, às vezes, vocês clientes como eu, que às vezes tem uns que não gostam que eu falo aqui do futebol, sobre o futebol mineiro, o Jardim também pegou um elenco do Cruzeiro lá embaixo e está em segundo lugar, ou melhor dizendo, terceiro lugar no dia de hoje. E o Zilberdia, a mesma coisa. O Renato Gaúcho simplesmente entendia que o Fluminense não tinha jeito e foi lá e mostrou seus conhecimentos. É o que o Sampaoli não tem mais conhecimento. O sistema de jogo do Sampaoli já é de 6, 8 anos atrás. Hoje nós temos aqui grandes treinadores, inclusive treinadores estrangeiros.
E aí? O que dizer? O senhor vai? A senhora vai ao estádio quarta-feira e também vai no domingo ver o Atlético do Sampaoli contra o Vasco? Não. É melhor ficar em casa, pegar o terço igual o Everson faz, e eu de cá também vou pegar, para que o Galo não vá para a segunda divisão, porque ainda pode acontecer isso. E aí, aonde está o erro? Está o erro exatamente quem comanda ainda a SAF, porque quem comanda a SAF tem gerentes como gerentes de banco. O gerente faz aquilo que o dono do banco quer. Essa que é a grande verdade. Então, por quê? Por que a SAF permitiu que o Fux fosse para o Palmeiras? E agora, por que ficar pensando em fazer contratações de meninos? Ora, o próprio Sampaoli não gosta de lançar meninos, ele está sempre dando uma desculpa. O Estevão bailou aqui no futebol com 16, 17 anos. O Hendrick é a mesma coisa, né? E aí veio o Sampaoli dizendo que não pode. Já estão falando em emprestar o Patrick, aquele belo jogador que joga por 2, que tem apenas 20 anos. Mas não, tem que se curvar ao seu Sampaoli. Então, a manchete é esta: o Galo de joelhos diante de Sampaoli. Quem vos falou, amigo? Quem vos falou, amiga? Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresas, bacharel em Direito, inclusive especialista em Direito Desportivo, convidado especial pela CPI do Senado em 2001 para falar exatamente sobre o futebol brasileiro. É só consultar no Google, Levi Lafetá na CPI do futebol. Meus amigos, se eu mereço um like, tudo bem, porque eu entendo que o like é um prêmio. Se eu mereço a inscrição, tudo bem, é um prêmio. Mas se eu não mereço, eu só quero dizer que vou continuar aqui no canal e tenho certeza absoluta que o YouTube está gostando muito, porque eu tenho conteúdo. Eu não copio palavras de outros canais. Eu falo aquilo que eu entendo, conforme está aqui no link abaixo. Um pouquinho só do meu currículo no futebol. Um abraço a todos e colaborem, porque aqui é jornalista profissional. Eu não estou aqui para agradar. E você que é cliente do Galo, eu também sou cliente do Galo. Mas eu trabalho desta forma, mostrando aonde está o erro. E se o senhor tem um pouquinho de tempo, pega todos os meus vídeos aí que eu falo desde a entrada do Sampaoli, que o Sampaoli não era a solução para o Galo. O que ele está fazendo é pior do que o Cuca estava fazendo. Pior do que o Cuca estava fazendo. Então, não estou aqui querendo derrubar o SAF, não estou aqui querendo lugar no Atlético. Eu simplesmente tenho aqui o vídeo, sou jornalista profissional e o YouTube me deu este direito de falar sobre futebol e não do futebol.
Até a próxima. Até a próxima.